Paulo dá uma bronca em Pedro. Um apóstolo dá uma bronca em outro apóstolo. Você já ouviu, talvez, falar isso de uma forma superficial? Eu queria falar isso com mais profundidade. Se você ficar comigo até o final, você precisaria ficar. Você não pode sair daí porque há uma importância nisso muito grande. Veja bem, apóstolo Paulo ele é como se Pedro fosse o seu pastor. O apóstolo Pedro vem desde o tempo de Jesus, pregando a palavra de Deus. E foi o que abençoou o apóstolo Paulo para dar seguimento na evangelização. Isso nós falamos no vídeo anterior. E agora, o apóstolo Paulo sente numa obrigação de repreender o apóstolo Pedro. Isso é muito importante, você estar comigo. Depois você pode fazer um comentário, depois você pode publicar esse vídeo, deixar o seu like aí. Fazendo isso, você vai fazer com a palavra de Deus vá mais longe. Em rápidas palavras, eu quero apresentar aqui um versículo de número 11 de Gálatas, capítulo 6, para você, até o versículo de número 24, eu vou falar em rápidas palavras, e nós vamos entender este assunto. Não vou tomar muito o teu tempo, por isso que eu digo, fica comigo até aqui. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da palavra de Deus. Esse canal é o canal da Bíblia, é o canal da bênção. Esta é uma programação evangelística, se você gosta de evangelização. Então fica comigo e nós vamos levando o evangelho. A bronca que Paulo deu em Pedro. Gálatas 2, verso de número 11, diz assim ao Santo Livro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, por quê? Porque Paulo estava pregando agora em Antioquia, ganhando almas em Antioquia. Então, Pedro foi a Antioquia visitar a igreja de Antioquia. Então, enfrentei e o face a face por sua atitude condenável. Pedro tomou uma atitude condenável. E esta atitude condenável de Pedro, ela mexeu com Paulo, e Paulo não resistiu e foi obrigado a enfrentá-lo. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Antes que os irmãos judeus chegassem, e também o apóstolo Tiago, Pedro comia com os gentios normalmente. Conversavam, sentavam, falava das Escrituras, falava do amor de Deus, falava da fé, falava da graça. Mas quando Tiago chegou com os judeus de Jerusalém, Pedro se intimidou. E Pedro pensou, eu preciso agora ter uma outra atitude para que os irmãos judeus não venham se escandalizar, tratando que estes irmãos aqui são gentios. E Paulo não gostou dessa atitude de Pedro. Então, quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo-os, que eram da circuncisão, temiam os judeus. Verso 13, os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia. Agora, os judeus que estavam os judeus que estavam em Antioquia. Então, eles temeram também e uniram a ele, e Paulo disse, unir a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo explica direitinho. Pedro estava com todo mundo misturado, de boa. Quando ele viu os judeus chegando, ele se afastou. E esta atitude, os judeus também que estavam em Antioquia, viram essa atitude e percebeu. Como Pedro era o chefe, eles também se afastaram dos irmãos gentios.
E Paulo diz que essa hipocrisia alcançou até o próprio Barnabé. Talvez estaria de boa intenção. Talvez não, é claro, ele estaria de boa intenção. Todavia, Paulo traz a explicação, que não é assim que funciona. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Porque Pedro é judeu, mas ele vivia como gentil, mas distante dos irmãos da Judéia, distante de Tiago, distante dos irmãos. Tiago era o pastor em Jerusalém. Pedro era o apóstolo acima deles. Então, Paulo confronta dizendo, olha, quando você estava aqui, você estava junto com os gentios, vivendo como gentil. E não como judeu. E você é judeu de nascença, assim como eu sou também. Então, se você não vive como judeu e vive como gentil, por que você não quer que os outros irmãos que chegaram aí viva também como os gentios? Se você tem duas caras, logo você é hipócrita. É isso que Paulo está dizendo. Para Pedro na dureza ali. Então ele segue dizendo. Aí ele diz: como vocês querem que o gentil vive como judeus? É impossível. E ele segue no capítulo de número 15. Nós, judeus de nascimento, não gentil, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Que era sobre isto que Pedro demonstrou, não que Pedro estava vivendo, demonstrou para aqueles judeus. Aí Paulo afirma: mas mediante a fé em Cristo Jesus, que somos justificados. E não conforme a lei. Você precisa ensinar isto lá para os judeus de lá. Você tem que ensinar que é vivendo pela fé e não pelas práticas da lei. É como se eu fosse pregar a palavra de Deus, falando da graça de Deus, e ao mesmo tempo eu ter uma arca na minha casa e dizendo que é a presença de Deus. É a mesma coisa. Eu ter toda a ornamentália do judaísmo como prática, como cerimônia do judaísmo, como não tendo a liberdade que a graça me deu, que a fé me deu. É disso que Paulo está afirmando aqui categoricamente. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus como sermos justificados pela fé em Cristo. Então ele está dizendo, olha, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E você sabe disso, Pedro. Então você tem que libertar os nossos irmãos da Judéia. Você tem que libertar os nossos irmãos judeus. Agora é pela prática da fé e não pelas cerimônias da lei. E não pela prática da lei. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? Logo, nós estamos... E ele responde, de modo nenhum. Se reconstruo o que construí, provo que sou transgressor. Então, como que eu vou reconstruir o que destruí, que é a prática da lei? Então, eu sou um transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei.
a fim de viver para Cristo. E aí vem um versículo, os mais admirados do Novo Testamento. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu te falar uma coisa. Ou a gente é, ou a gente não é. Não tem como nós pregarmos a palavra de Deus no Novo Testamento, o Antigo Testamento, explicar o que é o Antigo Testamento, explicar o que é o Novo Testamento, e nós vivermos outra coisa. Nós precisamos viver o que nós pregamos. Quando Paulo faz esta declaração, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, ou seja, é Cristo quem vive em mim. Ele diz, mas é Cristo quem vive em mim. Logo, as coisas que faço, elas são concordadas em comunhão com o querer de Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a minha vida, eu vivo pela fé. Eu não vivo querendo ver mais nada. É a crença que eu tenho, a fé crê. Você crê e você vive pela fé. Isto é, você que está crucificado com Cristo e que não vive mais você mesmo. Eu faço tudo o que eu quero ser livre, eu quero deitar, rolar, fazer o que eu bem entender. Não, é Cristo quem manda em você, é Cristo quem manda em mim. Eu não posso fazer o que eu bem entendo. Não, agora é Cristo que está em mim. O que eu faço, eu preciso de uma outra autorização do meu Cristo. Eu não posso entrar em caminhos que Cristo não quer. Eu não posso mexer no meu corpo o que Cristo não aprova. Eu não posso mexer na minha vida o que Cristo não aprova, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Ele que precisa autorizar a minha vida. Se não é por Ele, eu não existo. Se não é por Ele, eu não respiro. Se não é por Ele, eu não me alimento. Se não é por Ele, eu não movimento. Tudo é dele, tudo é para Ele. E glória ao nome dele. Eu preciso entender isto, porque hoje eu vivo nele, ele vive em mim. Recebe esta palavra de reflexão no teu coração no dia chamado hoje. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like aí. Eu quero orar por você nesta hora. Eu estou aqui todos os dias pregando a palavra do Senhor e orando para todos aqueles que foram encontrados através desta ministração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça. Em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, esta palavra. Em nome de Jesus, Pai amado, visita aqueles que estão, meu Pai querido, carente nesta hora de uma provisão, de uma ajuda, de um socorro. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível e é o Deus que faz, para a glória do teu nome. Amém.